O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, avalia que o julgamento que começa nesta terça-feira poderá encerrar ciclos de atraso no país. Do Rio de Janeiro, chegando a informação de Rodrigo Viga. Viga! Fala, Tiago. Grande abraço para você, para o nosso ouvinte espectador. Presidente, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro que o início do julgamento da suposta tentativa de golpe, marcado para esta terça-feira, pode ser um marco para a democracia brasileira. Barroso lembrou que, ao longo da nossa história, desde a independência, nós tivemos muitos movimentos de golpe, contra-golpe, iniciativas para tentar desestabilizar as nossas instituições. Porém, ao longo dos últimos 40 anos, vivemos, segundo Barroso, uma espécie de período de tranquilidade institucional, com alguns momentos, é claro, de maior tensão. Barroso acrescentou que é hora de enterrar aquela ideia do passado, que quem perdia alguma coisa, uma eleição, por exemplo, pegava a bola do jogo, colocava debaixo do braço, levava para casa e mudava as regras da partida. Nós agora temos, desde a redemocratização, 40 anos de estabilidade institucional. Se comprovar que houve a tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer. O que eu acho que é muito importante julgar é um pouco como encerrar os ciclos do atraso no país e ter a consciência de que a divergência que é legítima e desejável numa democracia deve se manifestar dentro das regras do jogo. Essa ideia de que quem perdeu tenta levar a bola para casa ou mudar as regras é um passado que nós precisamos enterrar. Há todo um clima de expectativa no país com relação ao julgamento que começa nesta terça-feira. Serão pelo menos 5 dias, 8 sessões, e também com relação ao que vai acontecer no domingo, 7 de setembro, porque há manifestações pró e contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Barroso acredita que o próximo domingo vai ser um dia da independência marcado por alegria e diversidade de ideias e opiniões. O 7 de setembro é a data da independência do Brasil, que deve ser comemorada com alegria por liberais, por conservadores e por progressistas. Não há nenhuma razão para haver nenhum tipo de tensão no 7 de setembro. Aí o Barroso, Tiago, participou nessa segunda-feira de um evento promovido pela Procuradoria-Geral aqui do estado do Rio de Janeiro. Tiago. Olha, eu Viga, até amanhã. Desde seu cara, a pergunta é a seguinte: não é a primeira vez que o ministro Barroso faz esse tipo de fala pública, né? Mas, de qualquer forma, nas vésperas de um julgamento, isso traz qual burburinho para a questão política que a gente vive? Tiago, a mensagem ela tem um valor pedagógico num país que viveu tantas rupturas nos últimos anos, né? Desde a abertura democrática não foram poucas. Então isso é um chamado interessante à distensão e ele é positivo. Mas tem uma coisa na fala do ministro que me chama muita atenção, é quando ele chama para o STF o encerramento desses ciclos históricos. Quem tem que fazer esses encerramentos políticos é a política e as urnas. Ao STF cabe julgar, entrar no processo judiciário e não ter esse protagonismo que o ministro Barroso chamou para o STF. Esse tipo de atitude, de fala que acaba incomodando. Então, ainda mais às vésperas de um julgamento que, como o professor que nós entrevistamos aqui falou, é um dos julgamentos, se não o mais importante da nossa história, principalmente depois da abertura democrática, ele chamar esse protagonismo para o STF, que já tem sido questionado sobre o julgamento sem primeira turma e não no plenário, isso me parece extremamente complicado e, nesse momento, ganha outros contornos ainda, Tiago. Você que fala sempre, né, Dora, que os ministros deveriam se pronunciar pelos autos, os tempos são outros, né? São completamente outros. Eu já estou absolutamente conformada, não vou nem mais, adotar isso. Já estou conformada, é assim mesmo, porque o que ele falou no conteúdo, é isso que a Deise falou, é super importante, é isso mesmo. Eu até estava pensando, né, são 10 dias aí, claro que pensei naquela coisa, naquele livro, aquele filme, os 10 dias que abalaram o mundo, referindo-se à Revolução Soviética lá no início do século passado,
Serão 10 dias de solavancos, mas olha, não serão solavancos suficientes para abalar esse país que já superou tantas adversidades institucionais. 2 impeachments de presidente, um século passado cheio de atos golpistas, uma Assembleia Nacional Constituinte com a ditadura ainda nos calcanhares, uma campanha pelas diretas já, depois de ter sido derrubado pelo Congresso a emenda das diretas, 2 ditaduras no século passado, enfim, uma série de adversidades e que nós superamos. E agora estamos prestes a ver na justiça, por isso que até é importante a fala do ministro Barroso, porque é na justiça que vamos resolver um ato, uma tentativa de interrupção desses 40 anos de retomada democrática aos quais se referiu o ministro Barroso. É um momento super importante e sairemos mais dessa, porque eu acho que é o seguinte, o Brasil apanha, gente, mas o Brasil resiste. E aí, lembrando mais referências, é como o samba, agoniza, mas não morre.